6:12. Glória a Deus. Olá, gente. Boa noite. A paz esteja convosco. E Fernanda, a paz, tudo bem, querida? Deus abençoe sua vida. Pedro, seja bem-vindo também, meu irmão. A paz esteja convosco. Glória a Deus. A nós aqui de novo, fechando mais uma semana, hein, gente? Olha só que maravilha, mais uma semana nós estamos fechando juntos aqui, ouvindo a palavra, ministrando aos nossos corações, permitindo que Deus ele venha falar conosco, né? Deus é tremendo o tempo todo. Lohane, seja bem-vinda também, a paz seja convosco também, minha querida, a paz seja contigo. Eita, Glória! Sexta-feira, né, gente? Sexta-feira, mas uma sexta-feira bem diferente. Nós temos vivido dias meio complicados, né? Mas nós cremos que Deus ele tem um propósito em todas as coisas. A gente nunca, jamais pode esquecer disso. Mesmo esses dias que nós estamos vivendo, essa situação do Covid, da situação ter ficado um pouquinho piorado um pouco, né? Um pouco, não tem muito, né? Mas Deus vem nos mostrar com isso a grandeza dele, né? Eu sempre, eu sou muito assim, para me tentar sempre a fugir da situação, não é que é fugir, tirar os olhos de uma situação ruim, eu sempre elevo meu pensamento ao Senhor e sempre começo a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito de bom. Né? Você tira o foco da coisa ruim e coloca os seus olhos nas coisas que Deus, nas promessas de Deus. Amém? Quem está chegando aí, a Anne, boa noite, a paz, Ana Paula, Fercuzino. Depois eu queria saber se o seu nome é sobrenome, depois você me fala. Amém? Sejam bem-vindos todos vocês. Gente, nós estamos aqui hoje no 12º dia, né? Eu estou fazendo uma confusão de colocar a data errada. Acho que esse aqui também no Instagram ficou com a data errada. Eu coloquei, data não, o dia, né? O dia do propósito. Acho que eu coloquei de novo o 10º lá. Até estava falando com ele, não é o 10º, é o 11º, né? Se é o 10º, foi o 11º ontem, hoje é o 12º. Não é isso mesmo? Quem tiver aí desde o início, depois me ajuda aí, né? Nós estamos aprendendo do Senhor, com o Senhor. Amém? E hoje não vai ser diferente, nós vamos fechar a semana com uma palavra que o Espírito Santo vem nos orientar, né? Deus tem ministrado aos nossos corações esse propósito, esse direcionamento de estar orando por cada parte específica do corpo, do cônjuge, né? Nós estamos, além de orar pelo cônjuge, nós estamos em algumas partes específicas, nós estamos orando por nós também, né? Para você, não intercedendo somente para o seu esposo, mas por você também. Ontem nós oramos pela sexualidade. Assim, Deus ele está abrindo a nossa mentalidade, né? Está nos direcionando dentro da palavra. E para a honra e glória do nome dele, nós sabemos que ele tem contribuído cada vez mais para o entendimento do teu povo, para a sabedoria do teu povo, né? Para que cada vez mais nós possamos estar focados naquilo que Deus tem para nós, né? E eu creio nisso, eu creio que Deus, ele tem, como ele disse, ele tem um propósito em todas as coisas. Então existe um propósito quando ele nos deu esse direcionamento, está orando por algumas partes específicas do corpo. Amém? Só que antes nós vamos orar, nós vamos pedir ao Espírito Santo para que ele venha falar conosco também nesse dia de hoje, né? Como eu sempre falo, eu não quero falar nada de mim mesma, eu quero ser orientada pelo Espírito, porque é o Espírito Santo da verdade, que nos conduz em todo o tempo a ministrar de acordo com a palavra. Isso mesmo, a Yane está confirmando aqui para mim, é o 12º dia do propósito, gente. 12º dia. Amém?
Vanessa também seja bem-vinda, a paz seja contigo. Amém? Queria que agora, nesse momento, você fechasse os seus olhos, elevasse seu pensamento ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, né? Não se, muitos já devem estar em casa com essa situação da gente ficar até 8 horas, pelo menos aqui em Contagem, Belo Horizonte, até 8 horas sem estar todo mundo em casa, não pode estar mais ninguém na rua, né? Então muitos aí já chegaram do serviço, muitos estão a caminho de casa, mas aonde você estiver, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele já está aí. Ele já está preparando o seu coração para receber a palavra de Deus, para ministrar a palavra de Deus no seu coração. Amém? Feche os seus olhos agora, peça ao Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, fala comigo. Fala comigo. O meu coração está pronto para receber a tua palavra, Senhor. Fala com o Senhor nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado, Deus santo, oh meu amado, eu glorifico ao Senhor por mais um dia que nós estamos aqui, falando do teu nome, Pai, reunidas todas aqui, Pai, num só propósito, sabendo que o Senhor Deus é o centro de todas as coisas. Nós declaramos já que o Senhor é o centro das nossas vidas. O Senhor é o centro das nossas vidas. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo da verdade, toma minha vida agora, toma os meus lábios. Pai, que eu não venha falar nada de mim, mas que eu venha falar tudo orientada pelo Espírito Santo de Deus. Eu peço ao Senhor agora, essa palavra que vai ser ministrada no coração dos teus filhos, ó Pai, que vem como uma semente, que ela possa encontrar uma terra boa, que é o coração dos teus filhos, uma terra produtiva, uma terra fértil, para quando ela receber essa palavra, Senhor Deus, quando esse coração receber a palavra do Senhor, ele venha dar frutos 100 vezes mais. Em nome de Jesus. Pai, que os teus filhos não venham ser somente ouvintes dessa palavra, mas que eles venham ser praticantes dessa palavra. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Eu creio que toda palavra que está sendo ministrada no seu coração, eu tenho orado isso nas madrugadas, tenho pedido ao Senhor para que Ele venha mudar a sua vida, Ele venha mudar a vida do seu esposo, Ele venha mudar a vida da sua esposa, amém? Através da palavra, porque só através da palavra tudo foi feito, amém? Bom, Ana, seja bem-vinda também, viu, Ana? Gente, vamos lá. Nós falamos ontem, oramos pela sexualidade, né? Hoje, o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Hoje nós vamos estar orando e falando de uma parte do corpo que eu digo que é a sustentação, né? Hoje nós vamos orar especificamente para as pernas. Por que, pastora, eu tenho que orar pelas pernas do meu cônjuge? Por quê? Bom, as pernas, nós sabemos que as pernas, isso, Fê, as pernas são justamente a parte do corpo que nos dá a condição de quê? De caminhar, né? As pernas que nos mantêm de pé, ela que nos guia aos lugares aonde nós vamos, ela que nos conduz aonde nós vamos. E por isso que nós devemos orar pelas pernas. E as pernas nos mantêm firmes. Elas nos mantêm firmes, né? São elas que dão a sustentação para o corpo. E quando no mundo espiritual nós oramos pelas pernas, nós vamos estar orando para que o seu esposo ou o seu cônjuge, tá? Vamos falar assim, ele venha se firmar na verdade. Se firmar na verdade. E o que é a verdade? A verdade é o que? É a palavra de Deus. No caminho da verdade. Por que essa preocupação? Porque existem muitos caminhos que não são o caminho da verdade.
né? E muitas vezes esse cônjuge, ele é enganado, né? Ele é enganado e o corpo dele leva o corpo dele a se conduzir a caminhos que são o caminho da falsidade, os caminhos que não levam a Deus. E quando as nossas pernas estão firmadas na verdade, esse é o direcionamento de Deus para o seu cônjuge, esse é o direcionamento de Deus para a sua esposa, para o seu esposo. Queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tiver aí com a possibilidade de abrir, como a gente sempre estuda, né? Salmos 26, versículo 12. Salmos 26, versículo 12. Abra aí se você puder. 26, 12. Diz o seguinte, olha só. Quem puder, depois coloca aí para mim, para a gente não esquecer, né? Diz assim: os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia bendirei ao Senhor. Os meus pés estão firmes na retidão. Aqui ele fala dos pés, mas para os pés se manter, nós sabemos que as pernas é que dão firmeza para esses pés estar firmes na retidão. Quer dizer, no caminho reto, no caminho que é do Senhor, né? Nós sabemos que muitos, tem pessoas que dizem assim, ditados populares que falam assim, todos os caminhos levam a Deus, né? Tem muitas pessoas que dizem muito esse bordão, não, mas todos os caminhos levam a Deus. Nós sabemos que isso é mentira. É uma mentira que Satanás, que o diabo lança no nosso meio, no meio das pessoas. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Existe somente um caminho que leva a Deus. Isso é uma mentira. Só um exemplo para a gente entender mais. Vocês lembram quando a gente fala a respeito do ovo? Havia um mito a respeito do ovo, que é o seguinte, se você comesse muito ovo, o que aconteceria? A taxa do seu colesterol, ela ia aumentar, né? E todo mundo acreditou nisso, todo mundo acreditou nisso. É igual quando a gente era mais novo, a mãe da gente falava assim com a gente, olha, você não deve chupar manga e tomar leite, porque se você chupar manga e tomar leite, você vai morrer. Isso é o quê? Isso é uma mentira, mas é uma mentira que foi contada, né, no decorrer dos anos, e é o seguinte, os nossos antepassados, eles acreditavam nessa mentira, né? Mas havia uma história a respeito disso, eu não sei se vocês sabem, antigamente os escravos, os donos, né, das fazendas contavam isso justamente para que os escravos, não desfrutassem de chupar manga. Então eles contavam isso justamente para que eles não chupassem manga. Então foi se criando, se formalizando essa mentira por muitos e muitos anos. Até que houve um estudo que não tinha nada disso, isso é um mito. E a mesma coisa a história do ovo, né? Hoje em dia, as pessoas comem ovo como você vê, essas pessoas que gostam de malhar, de academia, comem vários ovos. E não existe nada comprovado que falar que você comer muitos ovos vai aumentar o colesterol. Já virou mito, porque realmente já descobriram a verdade, estudaram e já descobriram a verdade. É a mesma situação que muitas das vezes as pessoas vivem, e principalmente o cônjuge. E quando a gente fala, olha, todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira. Só existe um caminho. O próprio Jesus diz. Se a gente for lá no livro de João, queria que você abrisse aí. É uma das palavras mais fortes que existe dentro das Escrituras. João, capítulo 14, versículo 6. Tenho certeza que muita gente conhece essa passagem. E é isso que nós precisamos de derrubar. É isso que nós precisamos de derrubar.
o seu esposo, a sua esposa, ela deve estar, as pernas dela devem estar firmadas na verdade e não na mentira, e não nos mitos, né? João 14,6, isso mesmo, Ana, me ajuda aí, por favor. João 14 diz o seguinte, João 14,6, e respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, né? E quantos esposos estão trilhando caminhos de morte e não caminhos de vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quantos esposos estão trilhando caminhos de morte, né? É engraçado, eu estava tomando banho e eu estava falando assim com o Senhor, refletindo nessa palavra que eu ia dar para vocês aqui agora, e Deus me fez lembrar de uma passagem só para a gente assimilar um pouco, a gente lembrar do próprio filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha um caminho a trilhar junto com o pai, mas ele simplesmente colocou na cabeça que o caminho dele, né, o caminho dele seria onde? Longe do pai. Longe, a verdade dele, em um determinado momento, dentro do coração dele, estava: o meu caminho vai ser longe do meu pai, o meu caminho vai ser em outro lugar, em outra cidade, em outro destino. E a gente pensa, quantos esposos estão nessa situação? Trilham outros caminhos, são caminhos de mentira, que o próprio inimigo lança através das circunstâncias, das situações. E quais são essas circunstâncias, situações? Eu quero aproveitar a vida, né? Eu quero aproveitar a vida, eu quero viver a minha vida. E mal sabendo que caminhos que eles estão trilhando, não tem como ele viver, são caminhos de morte. O filho pródigo, quando ele vai, e é tão engraçado que é o seguinte, o pai dele não se opôs, o pai dele não achou, não falou nada, fez o que ele queria, vendeu, colocou a parte do dinheiro na mão dele e ele foi. Mas dentro do coração do filho pródigo, com certeza, aliás, dentro do coração do pai, o pai sabia, o meu filho está indo para um caminho de mentira, ele está indo para um caminho de morte. Mas ele não interferiu. A Bíblia não fala, mas nós temos certeza, porque todo pai que ama, e a atitude que ele teve de deixar ali, de não bater de frente, pelo contrário, ele deve ter intercedido para o filho dele. Ele deve ter orado para que o filho dele voltasse para o caminho da vida. E o filho pródigo, ele só acordou que o caminho dele era de morte quando ele perde tudo, né? Quando ele vai viver aquele mundo de ilusão, quando ele gasta todo o dinheiro, né? Deixa eu ver aqui, a Lu diz o seguinte, usa essa frase, quer ser feliz, esquecendo que do que ele conseguindo ser feliz se tivermos Jesus como o único e suficiente Salvador em nossas vidas. Exatamente, Lu. Mas qual que é a ilusão? A ilusão é como você diz, eu quero ser feliz, achar que a felicidade estava em ter muitas mulheres, a felicidade estava em poder desfrutar, né, de bebidas, de orgias, né? E aí, quando tudo acaba, ele percebe, ele começa a sentir aquele vazio, ele começa a perceber que aquilo tudo era uma mentira, que aquilo tudo é uma ilusão, e que se ele continuasse ali, ele ia morrer, o que a gente pode dizer, a morte natural ia acontecer, porque a morte espiritual do filho pródigo já tinha acontecido quando ele desonra o pai e sai de casa. A morte espiritual já tinha acontecido quando ele desonrou o pai, ele desobedeceu o pai e vai embora, achando que o caminho e a vida seria longe do pai, né? Então ali
foi o princípio de tudo. Só que quando ele vai e começa a desfrutar tudo, chega uma hora que ele perde tudo. E a Bíblia fala que ele ficou sem nada, a ponto de que, do que foi ele chegar para comer no lugar, ele tinha que comer com os porcos. E aí ele lembra que o pai, ele disse, nossa, nem os funcionários do meu pai não são tratados assim, pelo contrário. Quem sabe se eu voltar, meu pai me dá uma oportunidade, ao menos para me comer com os funcionários. Mas eu sei que lá é o caminho certo. Agora eu sei que lá é o caminho certo. Ele foi pelas pernas dele. Ele foi pelo pensamento, achando que a verdade estava longe do pai. E eu disse aqui quantos cônjuges estão enganados, né? Estão vivendo uma mentira, porque as suas pernas estão levando ele aos caminhos de morte. De morte. Gente, eu gosto de falar isso muito. A gente sabe que esse caminho que o cônjuge está trilhando, né, é o caminho do adultério, né? A Bíblia condena o adultério, nós sabemos disso. Quantos cônjuges saiu de casa na condição de viver uma vida de adultério e achando o seguinte, não, eu não sou feliz aqui, eu não sou feliz aqui. Você não me faz feliz. Quantas esposas ouviram isso do esposo e quantos esposos ouviram isso da própria esposa, né? Mas tem um grande detalhe. O seu posicionamento para que o seu esposo ele venha trilhar novamente com as pernas dele o caminho da verdade é como o pai do filho pródigo. Tenho certeza, é a oração, é a intercessão. Não adianta você ir, você falar, você brigar. Isso não funciona. Porque a pessoa está com a mentalidade dela formada na mentira, né? Como eu disse aqui, como eu dei o exemplo do ovo, né? Nós ficamos quantos anos, quanto tempo enganado, achando que se a gente comesse muito ovo, o colesterol ia aumentar. Quantos anos, quanto tempo? Enquanto hoje já um estudo para falar assim, não, isso não existe, isso é uma mentira, né? É uma mentira. Quantos anos, eu não sei, mas talvez essa geração de agora não, mas a geração antiga, quantas pessoas não comia manga e tomava leite com medo de morrer? E isso é o quê? Mito, mentira, né? Então, da mesma forma, nós devemos orar para que as pernas de cada esposo, de cada esposa, sejam firmadas na verdade. E qual que é a verdade? O próprio Jesus diz no livro de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. São três coisas fundamentais que o homem é o ar que o homem respira. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus. Então, o seu esposo, ele precisa da intercessão para que as pernas dele possam estar firmadas na verdade. Se hoje ele não está firmado na verdade, eu quero dizer para você que as mesmas pernas que levaram ele a conduzir caminhos de mentira, caminhos de morte, de destruição, o Senhor Deus, ele vai agir, ele vai resgatar esse homem. As mesmas pernas que levaram ele para caminhos de morte vão ser as pernas que vão trazer pelo poder do nosso Senhor Jesus, trazer ele de novo no caminho da verdade, da vida, no caminho da salvação. Creia nisso, creia nisso, creia nisso. E eu quero que, em nome de Jesus, você possa se posicionar. Se posicionar. Eu disse aqui que muitas das vezes, igual a gente ora, nós estamos orando pelo esposo, mas tem situações que nós oramos pela esposa também. Ou a pessoa que está participando da live, você vai orar por você também. Como eu disse aqui, as situações que são colocadas, o próprio inimigo lança para enganar, né? Então, você vai orar pela sua vida também para que você não seja enganado no caminho da mentira,
para que você não fique enganado no caminho da mentira, mas que pelo contrário, que também você possa andar, se firmar no caminho da verdade, da vida eterna. Amém? E essa semana eu postei algo, eu disse, eu estava lendo a palavra de Deus e é tão engraçado, né? Eu disse o seguinte, que o filho pródigo, ele só foi livre quando ele honra o pai. Eu quero dizer para você, muitos esposos estão escravos, essa é a palavra, escravos da mentira, escravos do engano, né? Escravos das coisas que o inimigo lança, e só existe uma forma dele ser liberto quando ele honra o Pai. Só existe essa forma, não existe outra. Então, para ele honrar o Pai, para ele voltar para os braços do Pai, nós temos que interceder para que ele tome o caminho de volta, para que as pernas venham ser firmadas nessa verdade. E é isso que nós vamos fazer agora. É isso que nós vamos orar agora. Amém? São situações que muitas das vezes você tenta resolver na força do seu braço, né? Você acha que é o falar, você acha que é o brigar, ou você acha que é uma pessoa chegar e falar assim, olha, esse caminho que você está andando, esse caminho que você está firmado, isso é mentira. Aí você pede para um amigo dele, você pede para a mãe, para o pai, algum parente. Só que o seguinte, toda obra, ela não é conduzida pelo homem, ela só pode ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Eu gosto sempre de lembrar isso para você, sabe por quê? Por que Deus faz isso? Porque Deus ele é perfeito. As estratégias de Deus é algo assim maravilhosa. Deus ele faz isso para que ninguém venha se gloriar, falar assim, fui eu que fui lá atrás foi meu sogro, ou foi um amigo dele que foi atrás dele, conversou com ele, ensinou para ele que aquele caminho que ele estava ali era errado e fez as pernas dele voltar para o caminho da verdade, para o Senhor Jesus. Para ninguém se vangloriar, ninguém. Sabe por quê? A obra não é do homem, a obra é do Espírito Santo de Deus. Só Ele tem poder de convencer, só Ele tem poder de fazer esse homem firmar as pernas dele na verdade que é o Senhor Jesus. Ele é a verdade, Ele é a verdade. A gente fala, quantos relacionamentos, quando estão firmados na verdade do Senhor, tudo é diferente, gente. Um relacionamento que é firmado na verdade, ele tem temor porque é principal um homem ou mulher que não teme a Deus, ele não consegue viver a verdade de Deus. Então, se ele está firmado na verdade, ele consegue ter temor, ele consegue ter o amor verdadeiro, né? Porque o amor daquele pai com o filho pródigo era um amor verdadeiro. Tanto era verdadeiro, eu estava lendo hoje, que eu achei assim maravilhoso. Lá no livro de Deuteronômio, tem uma passagem que reflete até um pouquinho sobre isso, que fala o castigo. Eu não lembro qual passagem que é, mas depois eu vou até dar uma palavra sobre ela aqui também pra gente. O castigo, deixa eu ver se é Deuteronômio 20, quer ver? O castigo do filho desobediente, do filho rebelde. Achei. Diz o seguinte, Deuteronômio 21, versículo 18. Diz assim, olha para você ver como que Deus é maravilhoso. O castigo dos filhos rebeldes. Diz assim, se um homem tiver um filho obstinado e rebelde que não obedece o seu pai e nem a sua mãe e não os escuta quando os disciplinam, o pai e a mãe levaram aos líderes a sua comunidade, à porta da cidade, e dirão a seus líderes, este nosso filho é obstinado, é rebelde. Não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Em todos os homens da cidade
E então todos os homens da cidade apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês, e todos Israel saberá disso e temerá. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18, tá, Ana? Olha para você ver como que era a lei de antigamente. Quando o filho ele era rebelde, obstinado, o que o pai e a mãe não conseguia ter controle desse filho, das coisas que ele fazia? O que ele fazia? O pai e a mãe podia pegar esse filho e levava ele até as portas da cidade, falava com os líderes, com os sacerdotes, e ali eles tinham autonomia para quê? Os homens apedrejavam aquele filho até a morte. É aquilo que eu falei, né? Quando a pessoa ela está num caminho que não é o caminho da verdade, não existe outra alternativa. É um caminho de morte, é um caminho de destruição. E aqui fala a respeito do filho. E eu estava fazendo um devocional de manhã, aí eu fui ler aqui na minha Bíblia de estudo, eu achei interessante isso. E diz o seguinte: esta é a lei do filho pródigo. Nos ajuda a entender um aspecto da parábola contada por Jesus. O fato de que o pai correu ao encontro do seu filho, que está escrito lá em Lucas 15, 20. No Oriente, não é costume dos homens mais velhos correrem. Sem dúvida, o amor do pai por seu filho levou a ir às pressas ao encontro do rapaz. Quer dizer, foi correndo as pernas, foi correndo. Mas havia algo, porque havia algo mais em questão. A notícia da vida pecaminosa deste jovem em uma região distante, com certeza, tinha chegado à sua terra natal. E os cidadãos que cumpriram a lei sabiam que se ele trouxesse a vergonha para a cidade, que ele ia trazer a vergonha para a cidade. Ao virem o rapaz se aproximando, os anciãos na porta poderiam ter sido compelidos e não deixá-lo entrar, até mesmo apedrejá-lo, por causa da sua raiva contra ele. Mas, com a presença do pai ali, abraçando e beijando o filho, ao lhe dar as boas-vindas por sua volta, nada puderam fazer. Olha para você ver. Se alguém atirasse as pedras no rapaz, poderia atingir o pai. Sabe o que isso vem dizer para mim e para você? Vem nos dizer o Calvário, onde Deus levou sobre si o nosso castigo, para que pudesse nos acolher em casa. O que a gente entende isso? O pai do filho pródigo ali, com aquela atitude de ir correndo em direção ao filho e receber ele, né? Porque o filho estava voltando, ele voltou, ele saiu com as pernas dele, usando o livre-arbítrio que a gente fala. E ele voltou com as mesmas pernas. Ele saiu com aquelas pernas em direção ao caminho de mentira, ao caminho de morte, ao caminho de destruição. Mas ele voltou com aquelas mesmas pernas, né, ao caminho da vida eterna, né, honrando assim o pai dele. E a Bíblia, essa comparação é feita até mesmo com essa história que nós contamos aqui de Deuteronômio. Você vê que o pai é um pai amoroso, né? Então eu profetizo em nome de Jesus, na mesma hora que o seu esposo ou a sua esposa voltar com as pernas no caminho da verdade, no caminho da vida, né? No caminho que não é o caminho de morte, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, vai estar nas portas para recebê-lo, porque ele entende que agora esse é o caminho que ele está trilhando, é o caminho da vida, é o caminho da salvação. É o caminho da verdade, não é o caminho da perdição, não é o caminho da destruição. Por isso nós devemos orar pelas pernas do cônjuge. Então, agora, nesse momento, eu quero que você junto comigo agora. Eu quero que você junte comigo agora. Nós vamos
interceder. Como eu disse aqui, quantos cônjuges, quantas esposas, quantos esposos trilharam seus caminhos em caminhos de morte. Satanás tem levado eles ao engano. Eu estava observando quantas são as distrações para que o homem, por suas próprias pernas, tome caminhos de mentira, caminho de destruição, caminhos de morte. Quantas são as distrações? São muitas as distrações que Satanás tem colocado para... Eu falo homem, gente, mas não é só homem, eu estou falando homens e mulheres, o cônjuge, né? Que está trilhando caminhos de morte, porque o adultério é um caminho de morte, é um caminho de destruição. Se ele não voltar com as próprias pernas, né? Ele já cavou a sepultura dele. Ele já cavou a destruição, né? Agora, nós cremos no poder da intercessão e é isso que nós estamos fazendo nesses dias. E hoje, agora, nesse momento, nós vamos orar, nós vamos interceder. Como eu disse aqui, as mesmas pernas que levaram esse cônjuge a caminhos de morte e destruição, em nome de Jesus, serão as mesmas pernas que vão trazer de volta esse cônjuge ao caminho da verdade, ao caminho da aliança, porque eu sempre falo, né? Nosso Deus é Deus de aliança, e quando Deus estabeleceu uma aliança com você e seu esposo, ela é inquebrável. Como ele diz, até que a morte os separe. Não será a OM ou o OH, outra mulher, outro homem, não. Ele vai voltar com as mesmas pernas que foram o caminho de morte. O Senhor vai pegar essas pernas e vai trazer de volta ao caminho da vida. Da vida. E profetizo mais, vida em abundância. Porque em nome de Jesus, quem estiver aqui orando nesse sentido, você vai viver a glória da segunda casa, que vai ser maior que a primeira. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos agora, interceda. Você que mesmo seu cônjuge está dentro de casa. Pastora, mas ele não saiu de casa, né? Mas ele, muitas das vezes, ele está dentro de casa e você está vendo, né? O Espírito Santo está mostrando assim para você que o seu marido está indo para caminhos de morte, para caminhos de destruição, né? Ou você que está tudo bem, como eu disse aqui, como a palavra de Deus diz, né? Que nós devemos, aquele que está de pé, cuidar para que não venha cair. Então você vai interceder, porque o inimigo é astuto. Então você vai interceder, se Deus protege, cerca o meu marido, cerca a minha esposa, Senhor Deus, cerca essa pessoa que eu amo, para que ela não venha trilhar com as pernas dela caminhos de morte, caminhos de destruição. Amém? Feche os seus olhos agora, eu quero orar, eu quero interceder pela sua vida, interceder pela vida do seu cônjuge nesse momento. Senhor, nosso Deus, Senhor, amado da nossa alma, Pai Santo, eterno, bondoso, misericordioso. Senhor, a tua palavra diz no livro de João, capítulo 14, versículo 6, que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai se não for por ti, Pai. Então agora nós queremos clamar ao Senhor por esse cônjuge, ó Pai, que trilharam pelas suas próprias pernas, ó Pai, caminhos de morte, caminhos de destruição, saindo de casa, mantendo um relacionamento extraconjugal. Senhor Deus, esse marido ou essa esposa, Senhor Deus, que trilharam caminhos de adultério, caminhos de destruição, de morte, de orgias. Senhor, trata agora onde quer que esse marido, essa esposa estiverem, Senhor Deus. As mesmas pernas que conduziram esse homem ou essa mulher a caminhos de morte, a caminhos de destruição.
serão as mesmas pernas que o Senhor irá usar para trazer de volta para casa, Senhor Deus. De volta para a casa do Pai, de volta para a casa da família, Senhor Deus. De volta para o propósito do Senhor, ó Pai. Senhor Deus, o inimigo, muitas das vezes, ele lança situações que são situações de engano, Pai. São situações que momentaneamente parecem bom aos olhos desse homem, aos olhos dessa mulher, mas são caminhos de morte, são caminhos de destruição, Senhor Deus. Pai, por isso que eu clamo. A palavra do Senhor diz: clama-me e responder-te-ei. Então eu estou clamando com o meu coração, Pai. Assim, Jesus, como o Senhor nos ensinou, eu estou fazendo agora. Numa só fé, Pai. Pai, a tua palavra diz que onde estivesse 2 ou mais reunidos em nome do Senhor, ali o Senhor estaria. Eu creio. Agora nessa live, Senhor Deus, existem pessoas que estão aqui ao vivo intercedendo. Pai, o mesmo Espírito que habita aqui está habitando nessa casa, está habitando nesse carro, nesse ônibus, aonde quer que esse homem ou essa mulher está intercedendo pelas pernas do seu cônjuge. E é o Espírito Santo de Deus que vai agir. É o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo da verdade que vai conduzir novamente as pernas desse cônjuge para caminhos de paz e não de mal. Para caminhos, Senhor Deus, da verdade e não da mentira. Para caminhos, ó Pai, da vida eterna e não da destruição. Deus, em nome de Jesus, a obra do Senhor é completa e nós cremos, nós agora confessamos o Senhor, confessamos através da nossa boca, dos nossos lábios, ó Pai, em nome de Jesus, que o mesmo Espírito de vida, que o mesmo Espírito que resgatou o Filho pródigo, Pai, de caminhos de destruição, de caminhos de morte, o mesmo Espírito está resgatando esse homem, essa mulher, ó Pai, e trazendo de volta para o propósito do Senhor, tudo para que o nome do Senhor seja glorificado aqui na terra. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor, porque está consumado. Nós determinamos, está consumado, em nome de Jesus. O caminho, as pernas desse marido irão voltar para o centro da verdade do Senhor, para o centro da vida no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Eu creio, creia você também. Eu estou dizendo, não é a oração da pastora. Entendam isso, é a nossa fé que vai mover todo mundo espiritual. Todo mundo espiritual que vai voltar tudo as coisas no lugar, que vai encaixar. É a nossa fé que está moldando o nosso esposo, a nossa esposa, para que o corpo deles sejam santos, né? A palavra de Deus diz que todo o nosso corpo possa ser santo. Tudo aquilo que esse homem, essa mulher fizer, não vai ser para benefício próprio da carne dele, mas pelo contrário, tudo que ele fizer, eu profetizo em nome de Jesus, vai ser para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Todos os deleites que Satanás tem lançado, todas essas falsas distrações que o inimigo lançou para que ele tomasse caminhos diferentes, já foram quebradas. Todos os laços do inimigo que amarraram esse homem, fincaram esse homem nesse lugar de mentira, nesse lugar de morte, já foram destruídos pelo poder do nome de Jesus. Amém? Agora, todas as vezes que você orar, determine isso também para você. Senhor, eu preciso estar, as minhas pernas, elas precisam estar todos os dias firmadas na verdade, firmadas na vida eterna que é o Senhor. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Amém? Eita glória.
Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é tremendo. Creia. É o nosso ato de fé, é nosso ato profético, orando por cada parte do corpo específica com um propósito. Amém? E quero dizer que é o seguinte, hoje é sexta, amanhã é sábado, amanhã não tem live, gente, que amanhã a pastora tem culto, né? Não é culto, perdão. Devido à situação que nós estamos vivendo, a pandemia, o que foi liberado, a gente pode fazer uma reunião e a gente vai fazer uma reunião de oração. Amanhã, às 19 horas, lá no Templo dos Anjos. Então não deixe de ir, gente. Vai ser rápido, não vai durar 40 minutos, 20, 25 minutos. Nossa, pastora, mas é muito pouco. Isso não é a quantidade de tempo que você passa assim, mas é a sua qualidade, é a qualidade da nossa oração, é a qualidade, a intensidade do nosso coração ali diante de Deus. E isso que vai mover todo mundo espiritual. Amém? Outro detalhe, nós não podemos esquecer. Quero lembrar para vocês, domingo também tem reunião de oração lá no Templo dos Anjos. Meu telefone tocou. Serão 9 reunião de oração no domingo. Eu vou até colocar os horários aqui no meu Instagram para você acompanhar o melhor horário que você pode ir. Como eu disse, serão reunião de oração, então é muito rápido. Mas não deixe de ir, sabe por quê? Isso vai intensificar a sua fé. Nos tempos difíceis, a gente não pode parar. A gente tem que persistir. Se tem alguém que tem que sair da nossa frente, do nosso caminho, é o inimigo. A palavra de Deus diz, olha, submeta-se a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Essa é a palavra que o Senhor trouxe para nosso coração. Essa é a ministração. Segunda-feira, continua o propósito, pastora? Continua o propósito. Segunda-feira, às 18 horas, eu vou estar aqui esperando você, orando por uma outra parte do corpo que também vai ser tremenda. É uma parte que sustenta a nossa vida espiritual. Você sabe me dizer qual que é essa parte? É uma parte que sustenta a nossa vida espiritual. Vai ser tremendo. É o quê? Os nossos joelhos, o joelho do seu esposo. Pastora, mas meu esposo não é convertido. Não importa, não importa. Você está profetizando. Você precisa de um homem temente a Deus? Você precisa de um homem que esteja com os joelhos no chão? Porque o homem, quando ele se humilha de joelhos no chão, com certeza o nome do Senhor é glorificado. A vida desse homem ela é diferente. Ele é um homem abençoado. Um homem ou uma esposa. Você precisa de uma esposa que seja aquela guerreira de oração, que os joelhos dela sejam dobrados diante do Senhor. Então, na segunda-feira, nós vamos estar falando dos joelhos. Amém? Os joelhos é aquele que nos traz a intimidade com o Pai. Amém? Vai ser forte. Não perca, tá? Segunda-feira, às 18 horas. Amém? Então, tá dado o recado. Eu quero que Deus possa abençoar a sua noite, que Deus possa guardar a sua família. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua casa. Eu quero profetizar sobre a sua família. Eu quero dizer aqui o seguinte: quero que você abra a sua mão e agora, abra a sua mão, porque é uma palavra profética para o seu coração. Eu quero dizer que o sangue de Jesus, Ele é a nossa proteção. É Ele que nos livra de todo o mal. Eu profetizo em nome de Jesus que aquele sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, ele está agora sendo derramado sobre a sua cabeça. Está sendo derramado sobre a cabeça da sua família, como uma forma de proteção, te livrando de toda enfermidade, de todo vírus, em nome de Jesus. Porque a sua aliança com o Senhor Jesus é uma aliança de sangue, de sangue.
E nada, nenhum mal pode entrar no seu corpo, pode entrar no corpo da sua família. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo isso em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra no seu espírito. Receba essa palavra no seu espírito. Você tem alguém, ou alguém da sua família, ou alguém da sua casa, ou algum amigo que você conhece que está internado com Covid? Se você tem, eu profetizo também em nome de Jesus. Coloque a sua mão no seu coração. Eu senti agora de fazer isso, e eu sei que se Deus deu direcionamento é porque Ele sabe que existe alguém aqui nessa live, algum parente seu, que vai ser visitado com a cura nessa noite. Põe a mão no seu coração e eleve o seu pensamento a essa pessoa que precisa da cura. Senhor, eu profetizo agora. Tua palavra diz que o Senhor nos deu poder e autoridade através do teu nome, Jesus, para orar pelos enfermos e eles serem curados, para expulsar os espíritos imundos. Então, aquilo que o Senhor me deu como poder e autoridade, agora, em nome de Jesus, eu profetizo agora a libertação, a cura desse corpo enfermo contra todo vírus maligno. Em nome de Jesus Cristo, agora, que eles sejam curados. Esse que está no leito de hospital, que eles sejam visitados. Esse que está em casa, mate agora, Pai, toda a ação do vírus no corpo desse homem e dessa mulher. E que eles sejam curados. E que essa pessoa que está ouvindo essa live agora, Pai, ela possa dar testemunho daquilo que o Senhor já fez. Em nome de Jesus. Amém? Creia nisso. Creia. Não seja incrédulo. Não confie pela metade, porque quem pela metade confia em Deus por inteiro dá crédito ao diabo. Então confie por inteiro, sem nenhuma dúvida no seu coração, porque assim como você crê, assim o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração de vocês. Bom final de semana. Não deixam de ir na igreja, não deixem de ir para buscar. 20 minutos só, pastora. Importa a intenção do seu coração. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o amam e o buscam, que não olham as dificuldades nem as adversidades. Vá. Opa, meu celular caiu aqui. Vá. Em nome de Jesus. Vá. Coloca máscara. Vai com álcool na bolsa, mas vá, exerça a sua fé. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.